Renan Augusto Gomes. Não adianta muito você guardar esse nome. Afinal, Renan sempre apresenta outras identidades para atrair suas vítimas. Usando e abusando das redes sociais de namoro, Renan se apresentava para mulheres como Augusto e mais algum outro sobrenome. Com uma estampa que até ajudava na paquera, ele logo conquistava suas presas que viam nele a possibilidade de um futuro marido. Com a amada sob controle, logo vinham os pedidos de dinheiro. Para algumas, oferecia à sociedade negócios promissores. Para outras, era apenas um empréstimo rápido com pagamento em poucos dias. Quando a mulher perguntava ou sobre os rendimentos dos investimentos ou sobre o retorno do montante emprestado, a resposta era um bloqueio na comunicação, mas não sem antes mandar uma ameaça. As vítimas não perdiam apenas o amor tão aguardado. Elas perdiam também grandes quantias de dinheiro, além de ficarem com a sensação de terem sido feitas de bobas. Muitas romperam o silêncio e foram à polícia. Outras preferiram se calar numa vergonha que não deveriam sentir. Afinal, as vítimas são elas. Esse enredo lembra muito o documentário sensação da Netflix, O Golpista do Tinder. É verdade, lembra. Mas Renan age muito antes da celebridade trambiqueira internacional. O nosso golpista do Tinder verde e amarelo está sendo denunciado desde 2012. E ele nunca se sentiu intimidado a parar. Até Renan ser preso agora, em setembro de 2022, ele já contabiliza mais de 20 vítimas que foram à delegacia fazer um boletim de ocorrência. Eu converso agora com o delegado Dr. Ronald Kenney, que traz os detalhes da operação que conseguiu prender Renan, uma prisão com ares hollywoodianos. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Doutor Ronald, muito obrigado pelo seu tempo e principalmente por trazer esse caso tão atual, porque é um caso extremamente do mundo moderno, mas principalmente é um caso que eu ainda não vi muita repercussão, então eu queria trazer. Doutor, eu vou começar te perguntando o básico. Que crime é esse? Esse crime é o famoso estelionato, que a doutrina fala de estelionato sentimental, né? A gente já conhece o estelionato, que é fraude para obtenção de uma vantagem indevida. Mas nesse caso de estelionato sentimental, embora não tenha expressamente no Código Penal nessa previsão, os doutrinadores, os estudiosos do tema, eles aludem ao termo estelionato sentimental a conduta do agente, por exemplo, que ludibria a mulher, a faz apaixonar, etc. Começa um namoro, um noivado, com o único propósito de enganar a vítima, lógico, desde o início, nunca teve, né, essas juras de amor, mas só para se locupletar ilicitamente, que é o caso do que aconteceu aqui na investigação, que começou no 2º DP de São Bernardo, né? O senhor Renan foi identificado por eles no 2º DP de São Bernardo, e virou um processo crime, né? A vítima perdeu, nesse caso, R$150 mil, acreditando que tinha conhecido o príncipe, o grande amor da vida dela, palavras dela, tá? E o Renan, né, se identificando com nome falso, vários nomes ele usava, mas nesse caso ele se identificou pelo, salvo engano, Augusto Keller, e falou que ia casar, ter filhos, etc. Até que ele começa a inventar umas histórias que ele está com problema na Receita Federal, que ele tem muitos bens imóveis, e o contador errou, né? E ele vai receber uma multa de R$100 mil. E para completar esse valor, ele só faltava R$8 mil, né? Aí ele começa a encontrar, pagar almoço, e começa sempre a fazer esse comentário. A vítima já está namorando com ele, fica sensibilizada. E ela fala, como acontece em qualquer, né, relacionamento. Oh, você quer que eu te empresto? Né? Depois você me paga. Aí ele, não. Mas aí a namorada, a noiva, etc., insiste, sensibilizada com a situação do seu atual namorado. E ele fala que, em nome do amor, ele vai aceitar. E ele é uma pessoa de palavra, e logo em seguida ele vai pagar. Só que ele consegue enrolar a pessoa por semanas, meses, dias, varia de vítima para vítima, né? Enquanto ele consegue arrancar alguma vantagem econômica com dinheiro dessa mulher, ele continua o namoro, né? Extremamente ciumento, não gosta que as mulheres viajam, nem que seja com amigas ou com a própria família. Ele fala que
que tem que ser uma vida em casal, enfim, fala para trocar o status no Facebook, colocar relacionamento sério, casado, etc. E a vítima, né, algumas dessas vítimas só tomaram conhecimento mesmo com a prisão que foi noticiada na mídia, né? Por exemplo, ele estava com 2 noivas ao mesmo tempo, né? Pessoas classe média alta que tinham sido enganadas por ele ao longo de meses. Ele pediu noivado, foi inclusive ajoelhou, deu aliança gravada para a família, para amigos, né? E as mulheres tiveram um prejuízo emocional irreparável, lógico, e financeiro muito alto, né? E é esse caso que foi divulgado e que você agora está cobrindo. Todas vítimas mulheres. Por enquanto, só vítimas mulheres. A gente não descarta que tenham vítimas homens, mas por enquanto, só vítimas mulheres. E o modus operandi dele era como? Ele conhecia essas mulheres onde? Olha, há diversos sites e aplicativos de relacionamento, né? Tipo o Tinder Alguns da vida. conhecidos. Tem o Tinder, Badoo, Ele Happy. usava o Tinder? O Tinder era o principal? Todos esses que eu mencionei aqui, ó, Tinder, Inner, Happy, Lovoo, Puff, todos esses que são os, digamos, os mais conhecidos, ele estava inscrito. E tem até alguns outros que eu, por exemplo, né, não tinha conhecimento, que eu só tive essa descoberta quando eu ouvi algumas vítimas aqui. O Jalmo, nunca tinha ouvido falar na minha vida. E ele estava inscrito desde 2012 no site de relacionamento, agora tem aplicativo Jalmo, né? E deve ter muitos outros sites de relacionamento. Ele deve ter, e ele deve não, ele tem perfis ativos em todos esses que eu mencionei e outros que eu desconheço, né? Mas o problema desse caso, Beto, é que imagina a situação das mulheres enganadas, né? Elas mesmas vão se julgar, né? Elas vão falar, meu, como eu fui acreditar nessa história que eu fui inocente, né? Enfim, ela estava apaixonada. Então, ela vai pensar 2 vezes em falar para a própria família dela que ela foi enganada e que perdeu uma grande quantia em dinheiro. E muito menos para a polícia. Ela não vai querer vir aqui conversar, eu sou homem, né, delegado de polícia, apesar que tem delegadas, investigadoras, inclusive a prisão desse rapaz, né, foi uma policial feminina, né, que o deteve junto com outros, lógico, mas teve uma policial feminina no caso. E as vítimas, pensando que vai ser atendida por delegados homens, policiais homens, elas se sentem constrangidas, então elas procuram evitar, né, se expor ainda mais e deixam de registrar o boletim de ocorrência, né? Então, a gente percebeu isso. E algumas delas que registraram de fato a ocorrência, quando eu comecei a pesquisar nos sistemas policiais, etc., e fui tentar fazer um contato com elas, mesmo sendo casos antigos, né? Eu vi boletins de ocorrência que a vítima não sabia o nome verdadeiro dele, mas ela tinha registrado em 2015, né? Algumas vítimas, mesmo assim, mesmo falando, olha, eu sei quem é a pessoa que te deu o golpe em 2015 ou 2016, etc. Meu, é a pessoa tal. Aí ela, doutor, eu vi a reportagem, mas olha, eu gostaria de não relembrar, né, que hoje eu já estou bem, eu estou casada, tenho filhos, a minha vida prosseguiu, mas eu fiz tratamento psicológico, eu não quero relembrar, se o senhor puder, né? Eu falei, não, lógico, o crime de estelionato, ele depende, processualmente falando, de representação criminal, a manifestação da vítima, do ofendido, aquele famoso, olha, pode ir na delegacia e tirar a queixa, né? O crime de estelionato, depois da mudança do pacote anticrime, ele passou a ser ação penal pública condicionada à representação, que é a vítima que escolhe se vai ter uma investigação, se vai ter um processo ou não. Então, nesses casos, a gente, Polícia Civil e Ministério Público, a gente depende exclusivamente da vontade da vítima, né? Se vai querer prosseguir ou não. Então, a gente respeita, lógico, é uma decisão para a gente sagrada. Agora, ele conhecia elas nesse site e quanto tempo ele ficava com elas, geralmente, as vítimas? Então, Beto, varia. Olha, nós chegamos a contatar vítimas e uma delas foi até ouvida, por exemplo. Uma das vítimas relatou que conheceu ele no site, foi almoçar, tomar um café, etc. 4 dias começou porque esse indivíduo, o senhor Renan, que se identificava com Augusto, né? Augusto Keller, Augusto Castro, Augusto Brauer, enfim.
ele era muito contagiante no início. Ele ficava ligando diversas vezes, trocando mensagens amorosas, né? Paquerando, né? Ao longo do dia, ligações de vídeo para aquelas mulheres. Então, logo no início, ele se mostrava uma pessoa muito afetiva, né? Contagiante. Ele era muito ardiloso. E essas vítimas já ficavam no início pensando, nossa, como ele é carinhoso, ele é muito atencioso, etc. Então, essa vítima, por exemplo, que veio aqui, durou 4 dias, né? Trocaram beijos nos primeiros encontros, normal, como acontece em qualquer situação. E logo em seguida ele inventou essa história. Ou ele falou que ia comprar um iPhone, que ele tinha um fornecedor chinês, aí a vítima deu o dinheiro para comprar o iPhone, ele pegou o dinheiro em espécie, bloqueou essa mulher, que ela não tem o nome dele, não tem nada dele, né? E simplesmente sumiu da vida dela. Outras vítimas, por exemplo, ficou 1 ano e meio com ele. Tem indas e vindas nesse relacionamento de 1 ano e meio. Outra vítima ficou 8 meses. Então, varia muito, tá? E ele tirava dinheiro dessas pessoas o tempo todo ou era uma vez só? Ele ficava recorrente nessas mais longas, assim? Essas que teve um relacionamento mais longo, elas, ao todo tempo, elas foram induzidas a erro, né? Porque o senhor Renan, ele falava que era empresário, trabalhava com bitcoins, que ele tinha vários imóveis, os pais eram alemães. Aí ele inventava sempre uma história. Olha, você quer constituir uma pessoa jurídica comigo? Vamos montar. Eu tenho um galpão no centro de São Paulo, na rua tal, e lá está funcionando uma loja de celular. Eu vou ampliar, comprei a loja do lado. E para investir lá, é 100 mil reais. Eu já dei 90. Se você quiser entrar de sociedade comigo, né? Você me dá 10 mil, ou você me dá 50%, 20%, variável de vítima para vítima, como eu disse, né? De acordo com o potencial financeiro delas. E ele falava, ó, vamos montar? Aí a vítima já estava com ele há 1 mês, 2 meses, né? Sempre ele ia nos almoços, jantares, sempre ele que pagava a conta das mulheres, né? Porque ele já sabia que estava fazendo um investimento, né? Para dar o golpe lá na frente muito maior. Então ele ia no restaurante caro, pagava lá a conta, 2 mil reais em dinheiro, 1.000 reais em dinheiro, 500 reais em dinheiro. Sempre e depois, ele nunca sempre pagava cartão de crédito, nada. Todas as vítimas foram uníssonas, sempre em dinheiro, tá? Que ele pagava. E, em contrapartida, as vítimas também entregavam valores em espécie para ele, porque ele alegava esse problema com a Receita Federal, ou que a conta dele estava com um processo por causa da ex-noiva, que se caísse o dinheiro lá, o banco já ia rapar o dinheiro todo, etc. Né? Essa situação que nós brasileiros vivemos. Enfim, então as vítimas sempre eram convencidas a entregar dinheiro em espécie. Aí ele falava que montou a loja, e a vítima dava de fato 10 mil, 15 mil para ele, pensando que ele tinha constituído uma empresa, uma pessoa jurídica. E ele falava, ó, tá vendendo bem, olha a nossa funcionária. Ele mostrava algum vídeo, ou ligava para ela, falando, olha, eu tô aqui no nosso empreendimento, tá vendendo muito bem, mas a venda é só a crédito, né? A gente vai receber só daqui a 3 meses, etc, etc. E eu tô pensando em comprar mais 100 iPhones. Aí eu tô pensando, já que eu te devo 15 mil, eu posso tirar da sua parte, eu complemento, aí mês que vem você recebe 18, né? Enfim, aí ele ia enrolando as vítimas. Olha, o aluguel vai aumentar, você pode pagar metade? É 7 mil, eu tô com 3.500 aqui. Aí ela dava mais 3.000 reais e 500 reais. Ou seja, não havia aluguel nenhum, não havia vendedora, funcionários nenhum, não havia pessoa jurídica constituída, velho. Era tudo uma enganação ardilosa, criminosa, imoral do senhor Renan para com essas vítimas que estavam apaixonadas por ele, acreditando na boa-fé, né? Ele é uma pessoa bem afeiçoada. Ele iniciou, né, digamos, esses golpes numa época que ele era, digamos, de uma pessoa com complexão física magra. Ele era bem magro, mas hoje ele está uma pessoa forte, está malhando, etc, né? E está investindo no produto. Está investindo no corpo, né? Até para atrair mulheres. Investindo no próprio produto que é ele mesmo. Das mais variadas, dos mais variados gostos, né? Tem mulher que não gosta de pessoa forte, mas tem mulher que gosta, né? Enfim. Então ele ficou ali no meio a termo ali. Ele deve estar fazendo isso para ter mais, digamos, aumentar o leque, né, de vítimas que ele consegue ludibriar. E doutor, essas mulheres têm o mesmo perfil de idade? Como é que ele escolhia as vítimas? Como que ele escolhia as vítimas? Todas são parecidas, não são?
eu tive que fazer isso, daí é até interessante a sua pergunta, porque quando a promotora do caso, né, a doutora Érica, muito atuante, né, muito atuante em São Bernardo, e ela vestiu a camisa, né, vendo o que esse rapaz fazia com as mulheres enganadas. Enfim, quando a doutora Érica fez contato comigo, já estava tendo um processo criminal e ele estava com um mandado de prisão preventiva, sem cumprimento, porque ele era desconhecido o seu endereço, né? Sempre dá endereço falso, enfim, ninguém sabe onde ele mora. Quando a doutora Érica me falou do caso, tal, eu tive que ler, estudar as vítimas, né? E eu percebi que, primeiro, profissão para ele é indiferente. Ele só quer mulheres de classe média agora, classe média alta. Mulheres lá atrás, anos atrás, ele digamos, não estudava tanto as vítimas. Qualquer profissão para ele, se ele pudesse, digamos, enganar uma vítima pegando R$ 500, para ele era lucro, né? Hoje não. Hoje ele, digamos que ele aprimorou, ao longo dos anos, ele vem aprimorando, né, as estratégias ardilosas que ele emprega no crime. Hoje eu percebi que ele, por exemplo, ele prefere mulheres médicas, mas tem relato de professora, advogada, analistas, né, pessoas com formação em economia. Se tratando de mulher com classe média alta, ele vai dar o flash note, o match lá nas redes sociais, isso é certeza, tá? Aqui, os meus policiais, nós chegamos a criar diversos perfis falsos nessas redes. Colocamos mulheres, as policiais, né? Até a minha esposa participou de um perfil falso, por exemplo, e mulheres bonitas, para ele realmente chamar a atenção dele. Ele não deu nenhum clique nelas. Aí a gente estava chegando também a época eleitoral, né? A gente fica com receio, porque tem um entendimento que não pode prender em época eleitoral, etc, etc. E a gente falou, meu, tem que pegar ele rápido, né? Enfim, aí a gente teve que fazer um estudo mais aprofundado ainda das vítimas. Resumindo, ele geralmente se interessa por vítimas, agora estou falando, tá? Estou falando agora. Na média de 35 a 42 anos. É a média de vítimas dele. Tem vítimas mais novas ou mais velhas? Logicamente tem, né? Mas eu estou falando a média. E parece que ele se interessou muito atualmente, nos últimos meses, pela profissão da área da saúde, principalmente médicas, né? A gente sabe que médico ganha bem no país, né? Dependendo, lógico, a gente sabe que trabalham muito, né? Trabalham muito, vários hospitais, tem pouco tempo, o que ajuda o golpista, né? Porque vítimas vieram aqui, trabalham em 3, 4 hospitais diferentes, dão plantão, etc. Tem muito pouco tempo um relacionamento, como a gente sabe. E isso, para ele, era um prato cheio, uma oportunidade ótima. Porque aí ele falava também que era uma pessoa muito trabalhadora, ocupada, etc. E sempre falava para ela que estava trabalhando, né? A vítima veio aqui, ficou 8 meses com ele, só saiu com ele mesmo socialmente 2, 3 vezes. Sempre com essas desculpas, né? Eu estou trabalhando, eu vou viajar para a Alemanha para assinar um documento lá que está vendendo um imóvel milionário, etc. Esses assuntos que... Porque tem médica também que tem muito plantão, ele tem a desculpa ótima de poder ter várias mulheres simultaneamente. Ele tem quantos anos? Ele tem 35 anos. Ele não tinha um Instagram, uma mídia social, elas não seguiam? Ele tem. As mulheres não sabem porque a rede social dele, o nome dele é Renan Augusto Gomes. Mas a forma que a rede social tá com o nickname que a gente fala, né? Não ia ser encontrado. Foi encontrado pela gente aqui, a Polícia Civil, né? Após uma investigação que demorou, quase 2 meses, digamos assim, que a gente teve que batalhar de fato mesmo, Roberto, para chegar nas redes sociais dele e chegar no endereço dele. É um Instagram aberto ou é fechado? Não, fechado, com 41 mil seguidores. Uau. Agora, essas mulheres enganadas, elas não seguiam ele, ele não tinha uma mídia social falsa para... Porque hoje em dia uma pessoa não tem Instagram, você estranha, né? Não sei se seja uma pessoa que você já conhece há muito tempo. É porque ele tinha uma desculpa para isso, Beto. Ele tinha desculpa para tudo. Lógico, ele está na frente. Olha, a ex-noiva dele era uma policial federal. E perseguia ele. Então, ele não podia ter rede social, por isso ele não queria problema com a ex-noiva, que era policial federal, né? Então, ele queria evitar uma exposição até da atual companheira dele, namorada, noiva, etc., para não ter vínculo nenhuma com a ex-noiva, que ela era
meia ciumenta, etc. E ele não queria expor, né? Então ele não tinha redes sociais. E como eu falei, a rede social dele, o nome, se você colocasse, fizesse todas as combinações possíveis com o nome que ele fornecia, ou com o nome que as vítimas verdadeiras dele, o nome verdadeiro, não ia achar. Aí essas mulheres punham fotos com ele nas redes sociais delas, ele deixava, ou ele também falava, não põe minha foto? Não, ele não proibia elas de divulgar o namoro, o relacionamento. Não, mas assim, digamos que ele se encontrava tão pouco com elas, né, que não tinha tantas fotos para colocar. Primeira coisa, né, como eu falei nos eventos sociais, ele se identificava como uma pessoa solitária. Ele, eu não gosto de social, você gosta, eu não gosto. Eu sou caseiro, eu gosto de dormir cedo, eu acordo cedo e durmo cedo. Minha opção de vida é trabalho, né? Então, as vítimas mal vinham, de fato, mal vinham. E quando elas colocavam foto, era com um círculo de amizade fechado. Entre elas ali, né? Não é... Hoje em dia, quem tem Instagram, Facebook, etc., não fica à disposição de todo o público. Geralmente, fica reservado para amigos. E como ele é natural de Fernandópolis, né? Ele é natural de lá. Então, digamos que a família dele é toda de lá. Então, ele conhece uma pessoa aqui no bairro Jardins, Moema, uma médica, por exemplo. E ela vai colocar uma ou duas fotos dela no status, ninguém vai saber, ninguém conhece ele. E quando ele conhecia amigos da vítima, o círculo, né, e ele fazia questão de conhecer, por exemplo, os pais, a mãe, fazia questão, Beto. É o que mais, digamos, dá ranço, né, da conduta dele, porque uma coisa é uma pessoa dar um golpe na vítima, né? E, enfim, aquela fraude, a vítima de estelionato, depende, lógico, do caso, mas, assim, a gente fala que tem estudos de criminologia sobre isso. A pessoa a vítima geralmente vê alguma vantagem. Eu vou comprar um iPhone que ele vale 14 mil, por exemplo, o novo iPhone 14, mas a pessoa está vendendo por 5 mil no site tal. Pô, está vendendo por 14, né, na loja oficial da Apple. E uma pessoa vendendo por 5, aí a pessoa compra, né? Foi um pouco ganancioso, viu uma oportunidade que não existia e, né, caiu no golpe. Agora, no caso dessas mulheres, não. Elas não viam que o Renan ia dar, por exemplo, uma vida de luxo para ela. Não era isso, porque a classe média dos dois era equivalente, proporcional, que ele se passava, ele falava que era engenheiro, né? Ele tem um ensino médio completo só, não tem curso superior nenhum. Mas, assim, elas não viam, elas só viam que estava um namorado, um noivo, passando por algumas dificuldades financeiras, e ela, como uma pessoa somando no relacionamento, né? Ela já enxergava o patrimônio comum do casal. Então, ela enxergando isso, ela queria ajudar, né? Nada mais óbvio do que ajudar o seu companheiro. Que hoje, nos lares brasileiros, a dívida não é o marido, não esquece isso, não tem mais isso. As mulheres são imponentes hoje, né? Elas bancam a casa tanto quanto o homem. Então, é o patrimônio do casal. E elas viam isso, enxergavam isso. Falavam, então eu vou ajudar o meu namorado, o meu noivo. Então, o que ele fazia era crueldade. Ele chegou até a falar para mulheres, né? O Renan, ele já tem filho. Ele chegava a falar para eles, meu sonho é ser pai, né? Vamos ter um filho juntos? Então, imagina o abalo psicológico e emocional dessas mulheres, né? Algumas tentaram, de fato, gestacionar o Beto, né? E ele, enfim... Peraí, eu vou entrar no perfil do Renan, eu vou entrar na investigação. Mas elas gestacionaram... Como é que é? Elas chegaram a ficar grávidas dele? Não chegaram, mas elas tentaram. Estavam tentando. Ele talvez conhecesse os pais dela, só que não era para ver se elas tinham mais dinheiro. De repente podia enganar o pai e a mãe também. Sim. E ele contava mentiras para várias mulheres. E às vezes ele acabava se atrapalhando nas próprias mentiras. Ele mentiroso, geralmente. Quando ele ia conhecer a sogra dele, né? Ele contava a mesma história com outras datas, outros nomes. Aí algumas mulheres, estranho, você falou isso para mim, né? Tinham mulheres que já estavam desconfiadas dele, logo no início, né? E fizeram, inclusive, contato com amigos, policiais, etc. E mostraram a mensagem para mim, olha, eu estava achando ele estranho, porque ele contou isso para mim, para minha mãe ele contou outra história, para o vizinho ele contou a mesma história de uma forma diferente. Então, isso começou a chamar minha atenção, tal.
essa vítima, por exemplo, teve um prejuízo muito baixo, né? Mas chegou a ter, mesmo assim, com essa enganação que eu falei do telefone celular. Olha, eu tenho um amigo fornecedor chinês, ele vai comprar um iPhone, vale 10, ele consegue por 5. Você tem 5? Ela deu 5, né? E ela está esperando um iPhone até hoje. Não vai ter iPhone nenhum. Gente, é o que eu falo para as pessoas. Se o iPhone pudesse ser mais barato, a Apple era a primeira a vender mais barato para ter mais mercado. Ou o iPhone é roubado, ele não existe. Nenhuma das duas opções é boa. Então, tem que tomar muito cuidado. Agora, as mulheres, quanto que elas perderam? A que mais perdeu, perdeu quanto? Não faz essa pergunta para mim, não, porque eu já estou com dó. Quanto? A primeira vítima, né, teve um prejuízo de 150 mil. Nossa. A primeira que eu tomei conhecimento, né, que era aqui do processo de São Bernardo, né? E já fiquei com muita dó, muito dó, porque 150 mil reais hoje em dia, né? Qualquer dia, 150 mil reais são 150 Não, é muito dinheiro, mas assim, enfim. Aí eu estou investigando, contatando vítimas. A penúltima vítima que veio aqui, né? Não vou revelar nomes, que ela não quer isso. Não precisa. Lógico. Mas ela falou que ela teve um prejuízo de mais de 500 mil reais, cara. Mas ele tirou 500, essas pessoas tiraram 150 mil reais em dinheiro para dar para ele? Algumas tiraram valores, digamos, altos, né? Outras ia sacando no dia a dia. 10 mil hoje, 5 mil amanhã, 10 mil de novo, 8 mil, tal. Porque eles sempre davam uma desculpa. Eu estou com problema na Receita Federal. Olha, a gente tem que comprar esse galpão até mês que vem. Você me tem 30 dias para me dar 50 mil reais. Olha, saca aos pouquinhos 5 mil por dia, mas saca, me dá 10 mil por dia. Ele fazia isso com várias. É porque 500 mil reais, essa dos 500 mil reais ficou quanto tempo com ele? Essa que ficou 1 ano e meio? 1 ano e meio. Dessa que ele foi noivo, se ajoelhou e pediu para casar? Não, essa de ajoelhou é outra. Mas essa daí também ele foi noivo, pediu noivado, estava pedindo casamento. E ficou 1 ano e pouco, 1 ano e meio quase. E foi com essa que ele... Olha, eu montei uma empresa com você. Você tem que pagar o salário dos nossos funcionários durante 5 meses. E ela pagando o imóvel, o aluguel do imóvel, alguns fornecedores, o salário de alguns funcionários, que nunca existiu. Nunca existiu. Delas, nunca existiu. Eu tenho que perguntar, eu não estou criticando nem julgando elas, mas é uma pergunta que eu tenho que fazer. Até porque quem está sendo enganado, depois que percebe que foi, se sente a pessoa mais imbecil do mundo. Eu não estou dizendo que ninguém é imbecil, só preciso fazer a pergunta. Nenhuma delas pedia comprovação, comprovante, para ir conhecer a loja. Alguma foi, ele levou ela numa loja falsa, falou, essa loja é nossa, meu amor, porque esses enganadores, eles conseguem escorregar fácil, a gente aqui não percebe quando está sendo idiota, mas no caso, todas elas, nenhuma delas falou, não, mas deixa eu ver a loja, quero ver. Então, várias delas chegaram a ter essas conversas com ele, mas sempre tinha alguma desculpa. Falta de tempo, eu estou indo para a Alemanha, eu só volto mês que vem, eu só volto semana que vem, olha, estou com um problema, a minha mãe está passando mal, ela está internada. Sempre, Beto, sempre havia alguma desculpa diferenciada para cada vítima. E ele sabia muito bem conduzir as mentiras dele para alcançar o propósito criminoso dele. As vítimas, como eu falei, elas estavam enxergando o patrimônio em comum. Então, imagina, a minha esposa fala, Ronald, compra um pãozinho lá para mim, eu vou na farmácia com o meu cartão de débito, por exemplo, né? Muito difícil, ela vai falar, traz o comprovante. Dando exemplo, amor, você pode prestar 100 reais para mim, para eu comprar um brinquedo para minha filhinha? Ela não vai, digamos, mesmo que eu não chegue com o brinquedo ali no primeiro, segundo dia, ela não vai pedir comprovante. Eu podia ter dado golpe na minha esposa, ter pegado um brinquedinho de 50 reais e falado que era 100, mas assim, eu estou falando do casal normal, com afeto mútuo, e tem essa confiança, né? É uma confiança recíproca. Então, como elas estavam pensando que o Augusto era engenheiro, era uma pessoa com pós-graduação, um moço de família, que queria constituir uma família e ter filhos, era uma pessoa que estava mexendo com bitcoins, manjava muito de mineração de bitcoins, uma pessoa que cuida da saúde e cuida da mulher. Ele sempre falava que ia proteger a mulher até o fim dos dias dele aqui no planeta Terra, que faria ela muito feliz. Ele chegava com flores,
ele dava chocolate, enfim, é aquela príncipe encantado no começo do relacionamento. E a vítima, ela já se via, né, amarrada naquela sensação da paixão. Quem de nós, brasileiros aqui, no começo do relacionamento, Beto, né, a gente fala que a paixão pega fogo, a gente sabe, aquele momento de paixão, quem nunca passou isso na juventude, ou nunca se apaixonou, não pode falar isso, ninguém pode julgar essas mulheres. Não. Eu, na minha juventude, já fiz, né, várias coisas que eu falei, nossa, olha o que eu fiz nesse momento da minha paixão. Mas então, elas estavam enxergando um patrimônio comum, e tinha essa confiança, né, cega no Augusto, porque ele sabia usar muito bem as fraudes, as palavras enganosas para com as vítimas. Mas elas eram mulheres jovenzinhas? Não, porque médica e tudo mais já eram mais de 30 anos. Então, a média era de uns 35 a 42 anos, mas tinha mais nova que isso e mais velha. Tá? E uma coisa, Beto, para deixar também, para explicar, né? Ele já devia ter, sei lá, uma facilidade, não é possível. Mas algumas vítimas que ele escolhia, sabe aquelas vítimas que já tá passando por problemas, né? A mãe faleceu mês passado, o pai foi diagnosticado com câncer, né? Sei lá, a filha foi diagnosticada com alguma doença degenerativa, alguma coisa, um problema gigantesco na vida daquela pessoa, daquela mulher, que tinha acontecido recentemente. E ela estava totalmente desiludida com a vida, desamparada, depressão, enfim. Aí surgia o Renan Augusto na vida dela, um rapaz bem afeiçoado, né? Carinhoso, que queria constituir uma família com aquela pessoa, queria, de fato, namorar, noivar, casar e ter filhos, queria fazer a questão de conhecer a sogra, sogro, enfim. Então, a vítima estava sempre nesse momento dramático da vida dela, a maioria das vítimas, né? Então, eu falei com várias que eu falei aqui, porque elas tinham que ouvir isso de mim. Eu não estou aqui para julgar ninguém, né? Eu não julgo, eu como delegado de polícia, muito menos. A vítima tem que vir aqui se sentir totalmente confortável para falar com a Polícia Civil, porque eu estou aqui só para apurar a verdade e conseguir provas, né? Para ter uma futura condenação do criminoso. Né? Não, mas entender a dinâmica é importante para ver até outras possíveis vítimas. No caso que o senhor está me contando aqui, é que eram mulheres que estavam com autoestima um pouco delicada, com uma carência afetiva de outro lado. E o que é comum, uma pessoa que vai atacar é o maníaco do parque. Ele pegava as mulheres de cabeça baixa, que ele percebia que a mulher estava aqui, nossa, como você é linda, elas ficavam assim. Ele vai naquela pessoa que está mais aberta para o lobo mau entrar. Isso é da natureza. Então, ele sacava quem... Então, não era aleatório. Não era só se era bonita e rica. Era também se tinha a porta aberta. Que, às vezes, ele devia fazer um estudo das vítimas, né? Ele devia entrar nas redes sociais delas, não sei. Mas ele devia fazer um estudo, sim. E, que nem eu falei, a maioria das vítimas tinha esse perfil. Até porque um Tinder da vida ele é ligado a redes sociais. Então, você vai ver o Facebook da pessoa, o Instagram. Quando ele chegou na mulher, a mulher não sabia, mas ele já sabia tudo dela. Já tinha desenhado. Claro. Agora, elas terminavam... quem terminava? Ele ou ela? Porque ela cobrava, chegava quando é o momento que ele desliga das vítimas? Variava muito, né? Eu conversei com vítimas diversas, Roberto. Mais de 20 vítimas eu conversei. Nossa. E, lógico, 20? A maioria não quis. Mais de 20. Mas dessas 20, nem todas quiseram falar assim, eu quero ir na delegacia registrar, quero que processe ele e tal. Mas eu conversei com elas por telefone, né? Mas, enfim, o que elas falavam? A maioria, olha, o Augusto se mostrava uma pessoa atenciosa, etc. Sempre falava que ia pagar a dívida, que era um empréstimo momentâneo, mas que ele ia pagar na primeira oportunidade, quando saísse o dinheiro da rescisão da famosa construtora que ele trabalhava, quando saísse a venda do galpão lá na Alemanha que ele estava vendendo, etc, etc. Quando saísse alguma coisa de bitcoins do Paraguai que ele trabalhava, enfim. Ele sempre falava que ia pagar. Quando as vítimas estavam necessitando muito do retorno daquele dinheiro, que elas estavam vendo, percebendo que estava difícil, que ele estava dando muitas desculpas, algumas ele bloqueava elas, simplesmente bloqueava e sumia, desaparecia da vida dela, como aconteceu com uma vítima. A vítima, inclusive, chorou, começou a ligar para a polícia para ver se tinha acontecido algum acidente com ele, porque deve ter acontecido alguma coisa com o namorado, né? O cara sumiu do nada.
Aí ela foi comentar com uma amiga, aí a amiga falou, amiga, isso é golpe, você caiu no golpe. Aí caiu a ficha dela, né? Ela chorou muito. Aí ela fez até um boletim de ocorrência lá atrás. Ele trocava de celular? Ele trocava o número a cada Muito, vítima? muito, muito. Todas as vítimas foram categóricas. Ele, com a vítima aqui de São Bernardo, por exemplo, foram 12, 15 linhas, né? Ao longo de tantos meses. Outra vítima aqui falou, olha, ele conversou comigo por 18 linhas diferentes, né? Uau! 18 telefones. Telefone muito, muito, muito mesmo. Muito, tá? Trocava. É até um dos motivos para ele estar nessas redes sociais, Tinder, Badoo, não sei o que lá, porque quando você faz um cadastro novo com um telefone novo, você fica entre os primeiros, digamos assim, para ser exibido para o público, né? Ah, é? Não sabia. É uma forma de fomentar, digamos assim, a sua exibição nas redes sociais. Então, não só para isso, também para ocultar, lógico, né? A identidade dele, sempre telefones em nome de terceiros que nem sabiam do cadastro. Enfim. Então, mais uma pergunta dentro desse ponto. Alguma das vítimas chegavam a reencontrar ele nas mídias sociais com esse novo perfil? Nos perfis lá do Tinder, Badoo? A maioria. Elas reencontravam ele, questionavam ele? É porque assim, ó, começava o relacionamento amoroso, o namoro, aí o Augusto falava, olha, você não tá no Tinder mais, né? Não, amor, lógico que não, eu saí, né? Ah, bom, hein? Porque se eu ver, eu sou o cara ciumento, eu não gosto. E eu te amo, amor, tal. Quando acabava tudo, que ela via que caiu no golpe, aí ela falou, deixa eu ver se esse cara tá de novo. Aí ela às vezes conhecia no Tinder. Só que aí ela falava, deixa eu ver no Rap, deixa eu ver no Love. Aí ele tava lá, nos outros, no Inner Circle, no Jaumo, ele tava em outros, né? Ele mantinha perfis ativos em todos os aplicativos. Mas quando ele conversava, quando ele via que tinha potenciais vítimas, digamos, no Rap, né? Ele tinha preocupação de verificar se ela estava ativa, ou se ela estava com o aplicativo instalado no celular dela, por exemplo, né? E se ele visse que teria esse risco, ele saía temporariamente daquela rede social e ia para as outras, que às vezes nem a vítima conhecia, né? Que o Tinder é famoso, o Badoo, mas o Jaumo, quem conhece o Jaumo, né? Enfim, poucas pessoas conhecem. O Inner, poucas pessoas conhecem. Então ele fazia isso. Era o mesmo modus operandi dele. É muito inteligente no crime que ele cometia. Mas aí elas questionavam ele quando elas encontravam ele ali. Te peguei, danado. O que você está fazendo? Agora me devolve o dinheiro? Elas iam em cima dele? Não dá, Roberto, não dá. Por exemplo, eu sou delegado de polícia e estava investigando ele. Eu demorei uns 40 minutos na rede social Rap. Eu demorei 40 minutos para achar o perfil dele. Aí eu vi o perfil dele, ativo, Augusto, engenheiro, 36 anos, procuro mulheres. Se você só quer diversão, pula o meu perfil. Eu não conseguia, por exemplo, mandar uma mensagem direta. Se eu fosse mandar uma mensagem direta, eu tinha que pagar pelo aplicativo, né? E é um valor alto. E segundo, eu tinha que curtir a foto dele. Aí eu dependeria dele curtir a foto do perfil que eu criei, por exemplo. Para daí poder mandar mensagem. Ela não podia nem xingar ele. Não podia, a não ser que ela pagasse o aplicativo, né? Ela tinha que pagar um valor alto. Não, tudo bem, pagava o aplicativo, mas ele tem que curtir o dela também, não é isso? Teria que curtir o dela. Alguns ela conseguiria mandar a mensagem direta. Alguns ela conseguiria. Tá? E alguma mandou. Eu queria saber se alguma mulher pegou esse imbecil, olhou e falou assim: escuta aqui, devolve meu dinheiro. Algumas delas fez isso, Beto. Mas o que ele fazia? Ele bloqueava o perfil e continuava lá. Ainda ria, né? Ainda ria. Ele mandou mensagem para vítimas, né? Passou isso no noticiário. Ele mandou mensagem ameaçando até o filho, né? De uma delas. Eu vi. Olha, eu sei onde o seu filho estuda, né? Será que ele vai para a escola hoje? Porque eu não estou em São Paulo, mas eu vou mandar alguém pegar o seu filho. Aí ele revelava ele usava assim. Cara dele. Agora, quando elas... daí ele trocava o celular, ele voltava ativa. Elas, quando viam a rede social dele ali, elas denunciavam para o próprio Tinder ou para essas outras... Eu estou falando do Tinder, gente, que é a única rede que eu sei. Essas outras redes, elas denunciavam, olha, esse cara é um golpista, ainda mais depois do golpista do Tinder da Netflix, que isso explodiu. Tudo bem que isso já é anterior. Essas investigações são até anteriores ao golpista do Tinder. Mas elas denunciavam para as plataformas? Olha, nenhuma delas comentou comigo que realmente procedeu dessa forma, tá? Porque, de fato, elas poderiam, né, informar esse problema, digamos, que violaria as políticas de privacidade dos aplicativos, que não tem nada a ver. O aplicativo é uma coisa séria. Sim. Outras vítimas, né, do Renan, que foram ouvidas aqui por mim, elas, inclusive, falaram, né, que elas não tiveram tanto, digamos, um abalo emocional ou financeiro. Olha,
o Renan foi isso que aconteceu, beleza. Logo em seguida, eu me inscrevi na rede social de novo, né? E eu encontrei uma pessoa que eu casei com ela. Eu tenho filhos com essa pessoa, né? Etc. Então, a pessoa prosseguiu a vida dela, foi num relacionamento sério, que conheceu pelo aplicativo, pelo mesmo aplicativo, né? Lógico. Aqui hoje tem aplicativo, mas antes era na boate. Mas também tem na boate, também tem no bar. As pessoas continuam mentindo. Eu vou encerrar daqui a pouco as vítimas para a gente entender o Renan, entender a investigação e a prisão. Mas essas mulheres, principalmente as que ficaram mais tempo, elas foram... Porque é natural, quando você conhece alguém durante mais tempo, você também ir à casa do outro, ir ao local do outro. Elas chegaram aí na casa dele, ou ele também enrolava elas e não caía. Ele tinha carro. Como é que ele se portava para continuar enganando? Ele tinha carro. Era um carro bom? Era um carro de... Ele tinha carro, né? Até o carro que ele foi capturado era um Honda Civic, né? Avaliado em 120 mil no mínimo, tá? Financiado em nome de terceiro. Mas, enfim, o Renan, ele sempre dava desculpas. Ele usava, como eu falei, a minha ex-noiva é policial federal. Eu moro nos Jardins. O apartamento meu lá, eu comprei com ela. É metade meu, metade dela. Eu estou devolvendo até o dinheiro para ela. E tem um monte de coisas dela lá, amor. Eu não quero que você vá agora, porque tá sujo. Tá com minhas coisas do escritório de engenharia. Eu tô dormindo num colchãozinho. Deixa eu arrumar, né? Daqui a uns 3, 4 meses eu te levo lá. Você vai conhecer meu pai e minha mãe. A gente vai ter um cachorrinho, vai ter filhos. A gente vai morar lá. Você vai sair do seu aluguel e você mora comigo. Fica tranquila. Então, ele sempre dava uma desculpa para qualquer situação. E como eu falei, as vítimas, né, essas últimas, por exemplo, que eu conversei, elas trabalhavam muito, elas tinham pouco tempo. Então, até ele, né, ele tentava ligar para elas, às vezes elas estavam em reunião, trabalhando, enfim. E ele ficava bravo, olha, por que você não me atende? Você tá me traindo? Ele era um cara ciumento também, Beto. Né? Para mostrar, né? Para mostrar, lógico. Tá interessado, você, não entra no Tinder, não. Não se mete com mais ninguém, só eu vou te enganar, mais ninguém. Ele tinha. Sempre, para tudo, ele tinha uma desculpa. Amor, vamos viajar no Dia dos Namorados? Amor, eu ia. Eu gostei desse. Ele falava. A mãe está internada. Ô, doutor, ele falava assim mesmo, amor? Falava. É verdade isso. Ele fazia assim. Beto, ele convencia as mulheres que ele era um príncipe encantado. E a mulher caía, digamos, na lábia dele, justamente por causa desse teatro que ele fazia. Era uma pessoa que se mostrava totalmente apaixonada, que estava entregando corpo e alma para aquela mulher. E a mulher, a gente sabe que a mulher entrega de corpo e alma mesmo, mergulhava no relacionamento. E ela, na cabeça da mulher vítima, era recíproco, quando, na verdade, tudo se passava por uma narrativa fantasiosa, provida de uma mente criminosa, né? Lógico. E ele dormia na casa delas e tudo mais? Dormiam, pernoitava às vezes, ia, normal, como qualquer relacionamento. Que ódio. Agora entendi bastante bem delas. Tem mais alguma coisa de vítima? O senhor me falou em 20 vítimas. Essas são as 20 vítimas que vocês encontraram. Ele começou quando? O senhor falou em 2015, é isso? O primeiro boletim de ocorrência que eu encontrei com esse modus operandi, Augusto Keller, Augusto não sei o que lá, Puff, Tinder, Badu, não sei o que lá, 2012. 2012, ou seja, há no mínimo 10 anos ele está atuando. Ele tem 30, o senhor falou, ele tem 35? Tem 35. Começou lá com os 25, pode ter começado antes. Sim, as fotos que eu vi, né, dos perfis dele lá daquela época era muito diferente de hoje, né? Uma pessoa bem magra, franzina, etc. E hoje não, hoje ele tá uma pessoa malhada, né? Faz muito, tem que estar com músculos, né? Digamos assim, ele tá forte. Quantas vítimas estão representando? Porque é tão importante as vítimas representarem, gente. Eu sei que às vezes é muito importante, velho. Eu sei que você não quer, às vezes, até porque eu vou falar depois do crime mais tarde, é um crime que eu acho que destrói vidas e as penas são tão risíveis. Estelionato quase vale a pena. Estelionato, a pena varia de 1 a 5 anos. Então é nada. Ou seja, a pessoa pegou os 500 mil reais, destruiu a vida dela, fez ela fazer dívida. A pessoa tem gente que se mata por causa de estelionato, e o estelionato é o que o senhor falou, é um crime que alguém tem que representar contra o outro. Imagina de onde vem isso. Como assim, gente? Não pode, o Estado tem que... Pela pena mínima de 1 ano, cabe suspensão condicional do processo. Não, isso fere o Estado, inclusive, por isso que o Estado tinha que estar junto. Agora, no caso, quantas vítimas estão representando contra esse cidadão? De fato, que quiseram prosseguir, que nós fizemos contato,
conversamos com ela, que elas vieram aqui e foram ouvidas, 5 vítimas das 20, por exemplo. 5. As outras 15, como eu disse, elas não têm vontade nenhuma de se expor, de relatar esse caso novamente, de rememorar os fatos, né? Porque até hoje, né, o Beto, eu tenho certeza, por exemplo, uma vítima de 2015 que eu fiz contato, ela ficou sabendo pela prisão, quando eu liguei, aí ela foi ver que estava passando na TV o caso. Aí ela já estava ciente, mas porque a Polícia Civil ligou para ela, né? Aí eu até pensei, pô, 2015, eu acho que ela não vai querer vir, né? Relembrar, já está casada, com uma família, né? Enfim. Mas ela veio, essa veio, né? E é mais um processo criminal que o Renan Augusto vai responder, lógico, né? Essa está representando, essa quer. Essa representou, caso de 2015. Tá. Né? Parabéns. Agora, outras essa moça pela coragem dela. Outras recentes do ano de 2022. A maioria não quis. Então, essas 20 vítimas, vocês chegaram através de boletim de ocorrência? Sim, a polícia tem vários sistemas, né? Sim. E um dos sistemas eu consigo, por exemplo, verificar como que foi registrada a ocorrência. A gente fala que é o modus operandi. Aí a gente coloca palavras-chave, como se fosse no Google, né? Augusto, relacionamento amoroso, Tinder, aí aperta o Enter. Aí aparece um monte de ocorrências que foi narrada alguma história com esses termos que eu coloquei. Aí eu comecei a ver um monte de boletim de ocorrência, mas muita coisa. Aí eu comecei a ligar para uma, para outra, tal. Lógico, eu separei o caso que realmente era o Renan Augusto de outras pessoas, que eu vi que muitas coisas tinham umas nuances que às vezes não era o perfil da pessoa que eu estava investigando. Mas eu separei aqui mais de 20 BOs e falei, deixa eu ligar. Foi feito um mutirão aqui na delegacia, né? A gente começou a ligar, inclusive com as reportagens, outras ligaram para a gente também aqui. Só que elas ligaram só para falar. Olha, eu fui vítima dele, mas eu não quero me expor, não quero fazer nada. Até uma coisa, doutor. Se uma pessoa estiver assistindo agora, se reconhecer para onde a pessoa entra em contato? Liga para onde? Olha, aqui é o telefone da DEIC de São Bernardo do Campo, 4339-9611, tá? Vou colocar no Google, DEIC de São Bernardo do Campo, 4339-9611. 011 4339-9611. E aí fala, eu sou uma vítima do Augusto, aí, do Renan. Eu sou uma vítima, gostaria de ser ouvida, prestar queixa, depoimento. É só marcar. Eu faço um apelo aqui para que as mulheres que tenham sido façam, porque esse homem vai ser solto, ele vai voltar a operar de novo dessa maneira. Quanto mais representação... Há mais de 10 anos fazendo isso, Beto. Mais tempo ele vai ficar na cadeia. Sim. Agora, o Renan Augusto, quem é esse homem? O senhor falou aí que ele é de Fernandópolis, é isso? Ele é natural de Fernandópolis, né? Como eu falei, é um indivíduo, é um habitual criminoso, já pratica crimes desde a adolescência dele, tá? Ele, como eu falo, ele se especializou no crime de estelionato. E crime de estelionato, geralmente, né? A pessoa é muito boa na conversa, uma pessoa ardilosa. Então, ele sempre vai conversar, vai envolver a vítima de uma forma que ela nunca vai perceber. Tem pessoas aqui que trabalham, foram vítimas, que trabalham na área de segurança, de fraude bancária, e caiu no golpe de fraude, né? Enfim, é uma pessoa ardilosa, Beto. É uma pessoa imoral, não tem amor ao próximo, né? Como eu dei o exemplo daquele estelionato, da compra de um produto num site falso, etc. Outra coisa é fazer uma mulher ou um homem se apaixonar por você, né? Enganar, falar que vai ter filho, conhecer a mãe, o pai, etc., pedir noivado, se ajoelhar, dar uma aliança e arrancar dela 50 mil e no outro dia, do nada, bloquear aquela pessoa nas redes sociais, trocar de telefone e partir para outra vítima, né? É uma pessoa que é indiferente, ela não tem amor próprio, não tem amor, ela não enxerga o amor para aquela mulher que se entregou, é um objeto. Um psicopata. Pode falar que é isso mesmo. Não deve ser. Se utiliza do amor do outro para conseguir coisas escusas. Só isso, uma pessoa fria. E quando a pessoa começava a cobrar ele, né? Aí ele se rebelava. Algumas vítimas ele ameaçava, outras ele xingava de tudo quanto é nome. Eu vi, ele usa aí para essas vítimas, quando ele começa a responder isso, o que elas falam? Porque são coisas tão agressivas que ele escreve. A maioria não espera. A maioria nem espera essa reação dele, porque até então é uma pessoa que elas não conhecem, uma pessoa agressiva. Pô, o Augusto sempre foi uma pessoa carinhosa, né?
Mas, enfim, aí elas ficam surpresas e falam, não, amor, desculpa, meu, eu não estou falando isso, mas eu só quero resolver a situação, porque eu estou precisando do dinheiro para pagar uma cirurgia, para pagar meu pai, para pagar Elas minha ainda mãe. pedem desculpa porque elas estão cobrando um bandido. Algumas chegam... Ele ainda tem elas nas mãos, né? Mas também é educação, né? São mulheres educadas, né? São mulheres educadas. Então, se ela achar que foi uma situação, enfim, delicada no momento, ela vai pedir desculpa, normal, porque na cabeça dela, ela está com um namorado, um noivo, e ela só quer resolver aquele problema, etc, etc. Mas quando o Augusto vê que não vai conseguir mais arrancar dinheiro dela, não vai enganar mais, ele simplesmente, Beto, ele desaparece. Simplesmente. Ele desaparece. Aí a vítima vai procurar o Augusto Keller, com aquele número de telefone que está cadastrado numa pessoa lá de Santa Catarina que nem sabe que existe aquele número no nome dela. E o nome Não tem dele conta é bancária, Renan. ele nunca paga nada em débito. O nome dele é Renan Augusto Renan Augusto Gomes. Gomes. Mas eu vi uma troca de mensagens que ele fala: não tenho medo da polícia e você tem que ter medo de mim, não sei o que lá. Ele vai poder responder também por ameaça a homicídio, alguma coisa assim? Eu vou ter que ver de quando foi essa mensagem, porque eu sei que isso daí foi divulgado, mas tem que ver o processo, quando que é, porque existe a prescrição que a gente fala, né, a decadência, tem que ver se não já prescreveu, por exemplo, se foi lá em 2010, um crime de ameaça, por exemplo, já prescreveu. Até a do senhor me contou, então, que ele é do interior de São Paulo, tem 35 anos, tem um filho, lá em Fernandópolis. Ele tem, se não me engano, uma filha aqui em São Paulo, tá? Ele tem uma filha, uma criança aqui em São Paulo, e ele, se não me engano, ele tem um filho, sim, em Fernandópolis. Eu vou ter que verificar certinho depois, mas eu acho que tem. Se vocês conversaram com essas mães, essas crianças, para saber dele, se eles também, como elas? Olha, aqui de São Paulo eu conversei. Fernandópolis não, tá? Mas aqui de São Paulo, sim. A mulher, né, ela sofria uma violência psicológica, né? O Renan a xingava de lixo, imprestável, e outros termos que não convém nem falar aqui. Ela, inclusive, mencionou para os policiais que ela se sentiu aliviada com a prisão do Renan. Nossa. Ela se sentiu aliviada com a prisão do Renan e ela estava com receio. Será que ele vai voltar para minha casa? Não sei o que lá, porque ela estava psicologicamente, né? Estava arrasada. E só que assim, quando eu conversei com ela, eu vi que ela não foi vítima. Talvez o Renan, quando a conheceu, ele ia dar o golpe nela. Só que logo em seguida ela engravidou, tá? Aí o Renan falou para ela, logo na gravidez: olha, é o seguinte, eu não quero ter nada com você, mas eu vou assumir a criança, tranquilo, tal. Tanto é que ele assumiu a criança, etc, etc. Mas relacionamento com ela, desde a gravidez, conforme ela falou, não tem. Então ele não era namorado, casado, nada. Ele era só o pai da filha dela. Isso. Ele não tinha relação próxima, além de xingar ela, que deve ser um prazer dele também, né? Além de enganar, xingar. E como que foi o processo de investigação? Porque, assim, se o primeiro boletim de ocorrência de 2012 que o senhor levantou, quando que começa a investigar para chegar nele? Como é que vocês conseguiram chegar nele? Olha, Beto, a atuação aqui da DEIC de São Bernardo do Campo, ela se deu somente para captura do Renan. O segundo DP, a vítima enganada, ela procurou a delegacia aqui de São Bernardo do Campo e fez um boletim de ocorrência no segundo DP de São Bernardo. Os policiais foram muito diligentes e rapidamente identificaram o Renan Augusto Gomes como sendo a pessoa que se identificou com nome falso para ela, tá? Aí o caso continuou correndo, foram verificados diversos boletins de ocorrência com esse mesmo modus operandi, e os policiais viram ali, já no ano passado, que estavam diante de um contumaz criminoso, né? Na modalidade de estelionato sentimental, vitimando diversas mulheres. Aí o delegado diligentemente juntou todos os boletins de ocorrência, ofertou um relatório final minucioso e representou pela prisão preventiva do Renan, mesmo num crime de estelionato, que é pena de 1 a 5 anos. Porque, no caso, ele viu que tinha riscos para a ordem pública, né? Era uma pessoa com prática reiterada de crimes,
para evitar a reincidência, né? E outras vítimas. A promotora, doutora Érica, como eu falei, muito atuante, ela de cara já entendeu que ela não estava ali lidando com um simples estelionatário, uma pessoa aventureira no mundo do crime, mas não, era um marinheiro que estava navegando nas águas do crime. E a doutora Érica denunciou, encampou a representação do delegado de polícia do 2º DP de São Bernardo e também requereu a prisão preventiva do Renan. E o juiz, da 3ª autoridade, também entendeu o caso, Beto, e decretou a prisão preventiva. Essa vítima de São Bernardo, ela passou por tratamento psicológico, psiquiátrico, etc., né? E ela estava em constante contato com a promotora. Aí a promotora viu a necessidade, porque o Renan, ele continuava em outras redes sociais com perfis ativos. Aí essa promotora ligou para a inteligência de diversos órgãos. E ela ligou aqui para o doutor Ronaldo Tussunel, seccional de São Bernardo, e o doutor Ronaldo orientou ela a procurar a DEIC de São Bernardo, né? E ela fez contato comigo e falou, doutor Ronald, eu estou com um caso que eu posso denominar como golpista do Tinder brasileiro. Você pode me dar um auxílio? O doutor Ronaldo falou que você poderia dar uma orientação. Eu falei, com certeza, doutora, do que se trata? Aí ela me explicou e falou que ele estava foragido, com mandado de prisão, e ela me mandou o mandado de prisão, né? A partir do momento que a promotora de justiça manda um mandado de prisão para um delegado de polícia, ela não está pedindo um favor, ela está requisitando a diligência. É uma ordem, né? Legal. E eu comecei a ler o processo primeiro para entender. Falei, como é que eu vou pegar esse rapaz? 2021, ele usou telefones falsos, né? A investigação do 2º DP foi bem minuciosa e demonstrou isso. Aí eu falei com a promotora, falei, doutora, já tinha uma ação penal em andamento, o processo já estava correndo. Eu falei, promotora, eu vou ter que pedir algumas medidas que demandam ordem judicial. E expliquei para ela a minha necessidade. Eu tive que ajuizar um procedimento sigiloso, né, para fazer algumas quebras telefônicas e telemáticas. Porque sem isso, né, a rastreabilidade digital, que o Renan estava nos aplicativos, Rap, Tinder, Badoo, online toda hora. E várias vítimas que eu fiz contato falando, olha, ele está no Inner, ele está não sei onde, ele está no Jalmo, ele está não sei onde. Enfim. Ele estava trabalhando, né, doutor? Ele estava trabalhando, por isso que ele estava online. Estava trabalhando. Na cabeça dele, ele estava trabalhando. Pode questionar, ele estava trabalhando. Olha que moço trabalhador. Desculpa. Porque, lógico, a Polícia Civil, né, por meio da DEIC São Bernardo do Campo, também estava trabalhando, Beto. A gente trabalhou, né? Ainda bem que o senhor estava trabalhando. Não, mas assim, foi até legal. O trabalho dele. Foi até legal porque, assim, a gente viu que ele estava com perfis ativos em diversas redes sociais. Então, nós criamos perfis em diversas redes sociais também. Fora isso, nós fizemos várias pesquisas nos sistemas policiais, contatamos diversas vítimas que teve processo, que conheciam o Renan, que teve algum vínculo com ele, mesmo momentâneo ou duradouro, né? Enfim. E é que eu não vou dar tantos detalhes que não pode ensinar ninguém a investigar, lógico, né? Lógico. O senhor já me contou que até a sua esposa... Teve a rastreabilidade digital, teve diligências policiais veladas. O Renan, uma pessoa que malha muito, Roberto. Logo nas fotografias dele, no perfil que eu achei lá no Rap, eu já vi que ele frequentava, por exemplo, uma famosa academia, né? E isso, a doutora Érica, eu falei com ela logo no início, porque a notícia que o pessoal tinha é que ele estava em Fernandópolis. Aí eu falei com a promotora, falei, doutora, lógico, não descarta a diligência em Fernandópolis. Mas assim, ó, eu vou apostar minhas fichas que ele está em São Paulo. Por conta disso. E ela, pô, boa, doutora, eu não tinha visto isso daí. E realmente, quando nós fomos na academia, e nós falamos assim, ó, conhece esse rapaz aqui, né? O cara é forte e tal. Pô, ele já malhou aqui já. Ele malhou aqui sim. Que carro que ele tinha? Ah, ele tinha um carro modelo tal. Eu falei, ó, me dá a listagem aí dos dias que ele malhou aqui. Aí o pessoal me deu a listagem. Eu tinha o carro, os dias que ele malhou, ou seja, a região que ele estava circulando com aquele carro. Eu não tinha a placa, né? Mas aí comecei outros sistemas a procurar aquele veículo naquela região. E fatalmente, Beto, nós encontramos também, né? E por meio de outras consultas, se mesmo que não existisse o carro, a gente também ia chegar nele.
Porque, como eu falei, teve a rastreabilidade digital, né? Hoje, qualquer pessoa... Rastreabilidade digital, desculpa, é o celular? O celular, uma câmera do metrô que tem um reconhecimento facial, qualquer coisa, meio digital. Tá. Aqui nós utilizamos técnicas investigativas, né, de rastreabilidade digital. E mesmo que não existisse o carro, a gente ia chegar nele da mesma forma, né? Só ia demorar um pouquinho mais, como demorou. De fato, vieram as respostas que eu pedi e veio com êxito, né? E somado ao fato do carro dele com a região, a gente fez um cruzamento e chegamos num determinado endereço dele. Quando nós chegamos num determinado endereço dele, Beto, nós verificamos, né? Ó, esse carro está no nome de uma mulher, não tem vínculo com ele aparente, né? Enfim, não tinha vínculo nenhum com ele. Só que, para nossa surpresa, logo no outro dia que nós chegamos no carro, nós fizemos outras pesquisas mais aprofundadas e nós vimos que sim, a proprietária daquele carro tinha um vínculo com o Renan. Era a mãe da filha dele, né? Era a mãe da filha dele. Não estava registrado no sistema policial que ela não tem RG. Tá? Então, demorou algumas horas para a gente ter essa informação. Mas, quando nós tivemos, a gente não teve dúvida nenhuma da residência do Renan. Aí, quando a gente começou a monitorar ele, a gente percebeu que ele estava em 2 locais. Lá onde ele foi preso, em Pirituba, e em Moema. E o carro realmente estava transitando, né, por essas 2 regiões. Nós já deduzimos, sabendo o modus operandi dele, olha, ele está namorando uma pessoa em Moema e ele está com outra aqui em Pirituba. De fato, foi isso exatamente que aconteceu. Antes mesmo da diligência. Nós policiais aqui com a nossa experiência, né? Enfim, aí, quando chegou a resposta de fato que a gente não tinha mais dúvida nenhuma do endereço dele, a gente só ficou tirando para o ímpar para ver se a gente ia prender ele em Moema ou Raimundo, lá em Pirituba, né? Aí, para o ímpar, determinado lado ganhou, e a gente optou, na verdade, né, por ter, digamos, mais segurança das vias, onde seria mais fácil a captura dele, por realizar a prisão dele, onde, de fato, ele estava pernoitando lá em Pirituba, né? Então ele morava em Pirituba? Ele pernoitava lá e pernoitava em Moema. Mas ele morava onde, esse homem? Mas ele pernoitava. Eu não posso falar que ele morava fixamente lá, né? Porque ele tinha várias mulheres, como eu falei, vários lugares. Ele não tinha uma casa, ele não tinha um CEP. Olha, então, essa casa lá de Pirituba é da mulher, mãe da filha dele. Eles não tinham uma relação, mas ele estava morando com ela. Ele frequentava lá às vezes. Mas bastante vezes por causa da filha, que ele gostava de ver a filha bastante. Então ele dormia lá no quartinho, ele tinha um quartinho dele lá. Então, por isso que ela falou que ela tem medo de ele voltar para a casa dela. Não tinha que perguntar. Isso. Por isso. Então, eu fiquei meio na dúvida, mas por que ele voltaria se ele nunca foi? Então, ele passeava por ali, lá em Pirituba. Ele frequentava muito a região de Pirituba. Tá. Mas, como eu falei, quando a gente começou a analisar as regiões que ele frequentava, a gente também percebeu que Moema, ele não saía de Moema. Da mesma forma lá de Pirituba. É um bairro de classe média alta de São Paulo. Mas era sempre no mesmo local. E onde é isso? O que ele estava fazendo? Estava fixo. O que ele estava fazendo em Moema? Era uma namorada nova? A noiva dele, a noiva. A de 1 ano e meio? Uma noiva, né? Oi? Essa de 1 ano e meio que ele ficou? Não, menos tempo. Já é uma outra? 4, 5 meses com ela. E essa moça, noiva de Moema, era médica, toda aquela história? Olha, isso específico para evitar a exposição. Não vai me falar, tá tudo certo. Foram policiais em algumas casas, etc. Eu não vou falar a profissão dela, mas era classe média alta. Tava dentro do perfil que ele queria. Mas ela já tinha, ele já tinha tirado o dinheiro dela? Não tinha. Ele estava naquela fase de encantador. E quando ela soube, já vou direto para quando essa mulher soube que ela estava namorando o golpista do Tinder. Ela não acreditou. Mas já acreditou. Ela não acreditou na hora, mas acredita agora. Então, quando os policiais, eu mandei policiais ir lá. Vai lá, conversar com ela, né? Vamos conversar com ela, porque era ou ela estava sendo vítima ou ia ser vítima, né? Eu tenho que ouvir essa mulher, pelo amor de Deus, enfim. Ela não acreditou. Inclusive, ela não quis descer do apartamento dela para conversar com o policial. E se bobear, ela viu na Netflix o golpista do Tinder. Ela viu o documento. Não, aí eu tive que ligar para ela. Eu falei, oi, meu nome é Ronald, sou delegado de polícia.
o meu policial está aí embaixo, quer conversar com você, você está sabendo disso? Não, eu não acredito, eu acho que vocês não são policiais. Eu falei, fica tranquila, olha, o seu nome completo é esse, seu e-mail, seu telefone, seu CPF, seu RG, seu título de eleitor, são os seus dados. A senhora pode ligar o 90, entra no Google, coloca o meu nome, coloca o endereço da delegacia, liga para alguma delegacia de polícia ou para um amigo policial, enfim. Quando a senhora se certificar que eu, Ronald, sou delegado de polícia e eu sou da DEIC aqui de São Bernardo do Campo, anota o endereço, por favor, a senhora poderia vir aqui? Ela, tá bom. Aí ela anotou. Passou uns 10 minutinhos, ela retornou a ligação, né? Ela, eu já vi, vocês são policiais mesmo, eu vou descer para conversar com o policial. Eu falei, tranquilo, senhora. Quando a senhora puder, por favor, vem aqui para a gente conversar pessoalmente, que eu preciso ouvir a senhora, é muito importante. Aí, ela veio para cá. Aí, aqui, demorou um pouquinho para cair a ficha dela, porque ela estava noiva, o Beto. Ela estava com planos de se casar, de constituir uma família, de ter filhos. E ela não tinha sido vítima dele ainda, ela não tinha dado dinheiro para ele, tá? Então, foi muito difícil. Ela chorou, a gente deu aquele atendimento, lógico, preferencial, conversou com mulheres do sexo feminino. Quando ela ficou à vontade, eu conversei com ela. Enfim, aí sim ela viu que realmente, quando eu expliquei toda essa história que eu estou contando para você aqui, ela viu que ela seria uma vítima. Ela não teve mais dúvidas disso. E ficou receosa. Ficou receosa por quê? Esse golpista sabia onde ela morava, sabia a rotina de vida dela. Aí ela ficou com outro medo, não aquele constrangimento, aquela desilusão, né? Não, ela estava dormindo com bandido. Isso, aí ela ficou com medo, mas mesmo assim a gente tranquilizou ela, etc. Ela não quis nem ver o preso, o Renan, né? Porque eu falei, ó, ele tá aqui. Se você quiser conversar, normal, né? Se você quiser ver se ele é um golpista ou não, conversar com ele, porque o nome dele não é esse que ele passou para a senhora. O nome dele é esse aqui, ó. Ele tá com mandado de prisão, né? Aí ela não quis mais ver ele, né? Graças a Deus. Ela está muito bem, pelo que eu tomei conhecimento pela promotora, que mantém contato constante com essa vítima. Ela está muito bem, graças a Deus, e ela vai prosseguir a vida dela. Ele tentou falar com ela? Não, porque ele estava preso, Beto. Mas ele soube que ela foi lá e ele soube que ele perdeu a última. Eu mesmo falei para ele. E ele disse. Eu falei para ele. O que ele disse? Beto, indiferença. Não falou nada. Era pelo menos alguma emoção. Ele não fez nem assim, ó. Ele não fez isso. Não faz isso. Beto, era uma vítima. Essa mulher era uma vítima dele. Então, para ele é indiferente. Ele não ficou nem com vergonha. Não ficou com remorso, não ficou com nada. Não teve uma reação. Mas vamos voltar para a captura? Vamos. Voltar para quando ele chegou na delegacia, eu quero saber se ele confessou ou não. Aí ele está lá, vocês fazem para o ímpar, vão os policiais lá para Moema e vocês vão pegar ele em Pirituba. Como que foi pegar ele? Como que vocês encontraram ele? Como é que foi a história? Não, porque assim, a gente já tinha o endereço dele, né? Certeza do endereço dele, e tinha o endereço lá de Moema, onde ele estava frequentando. Aí nós optamos por segurança viária, vias, que era mais fácil capturar ele ali em Pirituba, tá? Lógico que eu brinquei do para o ímpar, mas tem um estudo técnico por trás. Só para esclarecer, né? Não, nada na polícia é feito à sorte. Sim, é bem técnico, né? Mas, enfim, a partir do momento que nós verificamos o carro dele, era um carro bom, um Honda Civic. Aí nós conversamos, olha, tem que ir pelo menos 3 viaturas. Porque ele vai, a gente fala dar pinote, né? Vai dar fuga. Ah, doutor, mas não sei o que lá. Logo quando ele sair do condomínio, a gente já fecha ele. Ficou combinado isso. Que aí impossibilitava a fuga dele, né? E se ele só desse ré pro condomínio, o portão ia ter fechado, não tinha como fazer nada. A gente ia capturar ele fácil. Só que sempre tem aquela lei de Murphy. Nesse dia, os policiais chegaram lá 5 e pouca da manhã, porque a gente estudou o horário que ele saía de casa. Ele sempre saía às 6h30 da manhã. 6h30, 6h40. Não passava desse horário. Nesse dia ele saiu 9h55. Então os policiais chegaram às 5 da manhã lá, ficaram até 9h55 da manhã, enfim. Na madrugada eu tive um flagrante, mas mesmo assim eu acordei às 5 da manhã, a gente criou um grupo no WhatsApp específico para isso, né? Mas enfim, na operação Super Like. 5 horas da manhã, todo mundo esperando. Ele saiu 9h55. Aí uma perua Kombi parou bem em frente às viaturas e quase em frente à garagem de saída do condomínio.
impossibilitando a visão dos policiais do carro, porque teve que manter uma distância, porque ali não tem local para estacionar, né? Inclusive, o síndico do prédio pediu 3 vezes, 4, para tirar a viatura dali, que ela não sabia que era viatura, né? Enfim, quando o carro saiu, ele já começou a sair em alta velocidade, que a Raimundo Pereira Magalhães é uma rua uma avenida bem grande, bem extensa, né? Ele já saiu com a velocidade, aí os policiais foram atrás. Mas não por causa de vocês. Não foi, Oi? ele não saiu em alta velocidade por causa de vocês. Saiu porque saiu mesmo. Primeiro, ele não ganhou nada, né? Ele saiu com aquela velocidade, porque o carro Honda Civic, quando você faz a primeira marcha, segunda, arranque mesmo, é bem potente o carro, né? Enfim, e as outras viaturas que eram descaracterizadas não eram tão potentes quanto o Honda Civic. Enfim, quando os policiais falaram, ó, ele parar no farol, a gente vai parar 2 barcas do lado e uma na frente, para ele não ter como fugir. Parou no farol, ele passou no farol vermelho. Mas ele não estava sacando que estava sendo perseguido já? Nesse ele não sacou. Quando ele passou no farol vermelho, é um Honda Civic, ele já estava começando a ter uma certa distância. Os policiais foram obrigados a também passar com a viatura descaracterizada no farol vermelho. Aí ele deve ter olhado no retrovisor. Aí logo mais à frente tinha um outro farol vermelho. E as viaturas começaram a se aproximar dele. Aí ele olhou, passou no farol vermelho de novo, ou seja, se ligou. Aí os policiais ligaram o giroflex e começou a perseguição, que foi filmada. Já se ligou. Liga o flex. Vai dar fuga. Os policiais filmaram, tal, né? Beleza. E foi interessante porque até mostrou a lisura da conduta dos policiais. O Renan, em alta velocidade, entrou no estacionamento de um shopping com várias pessoas lá dentro, né? Quase. O segurança até saiu correndo para dentro com medo de ser atropelado, né? A gente sabe que shopping, né? Um intenso número de tráfego de pessoas ali, enfim. E o Renan voltou para a rua, tal. Eram 3 viaturas. Uma era mais potente que as outras 2, né? Que a Trailblazer. Aí a Trailblazer não perdeu o visual do veículo conduzido pelo Renan. Essa perseguição, ô Beto, ela demorou quase 10 minutos. Quando o Renan estava dando várias voltas, tal, e voltando para o mesmo lugar, às vezes até. Quando o Renan, na Raimundo Pereira Magalhães, foi fazer uma curva bem com alta velocidade, bem íngreme e tal, ele meio que freou um pouquinho na curva e o policial atrás ligeiro bateu na traseira dele. Aí o carro dele girou, bateu numa árvore e ficou parado. Mesmo assim, o Renan, ele tentou sair correndo, tá? É porque essa parte não tem filmagem. Mas ele saiu, ele desceu do carro e saiu correndo. Aí o policial foi lá e capturou ele. Nisso, os policiais já tinham me ligado, né? Falar, doutor, perdemos o visual do Honda Civic. Começa a procurar no sistema aí. Eu já estava tentando monitorar o veículo, né? Pelos nossos sistemas. Aí passou na ligação ainda, quando o policial falou assim, calma aí, doutor, calma aí. Ah, tá na mão, tá na mão. Ah, tá na mão, doutor. Aí ele, não sei, caiu a ligação, ele desligou, enfim, né? Cada adrenalina. E eu fiquei na minha casa, assim, pegou, não pegou, meu Deus do céu, não sei o que lá. Aí eu liguei de novo pro chefe dos investigadores que estava na diligência, né? E ele falou, doutor, tá na mão, tá tudo bem, ele deu fuga, né? Você já tá ciente. Ele colidiu com 2 outros veículos aqui, mas não tem vítima nenhuma, tá todo mundo indo, graças a Deus. Aí eu falei, o que faz? Eu falei, vê se as vítimas querem, do acidente de trânsito, se elas querem vir aqui, se elas estão indo trabalhar, pega todos os dados delas para a gente fazer o boletim de ocorrência, né? A gente manda a cópia para eles, pede a perícia pro veículo deles, né? Enfim. E traz o senhor Renan para cá, para ele ser ouvido. Volta no apartamento lá onde que ele estava, que deve ser uma vítima lá. Aí eles foram lá, conversaram com a mulher, aí viram que ela tinha um filho com ele, 9 anos, tal, que a gente já tinha levantado isso, mas eu não sabia que a casa lá era de fato dela. Enfim, falei, volta agora uma equipe lá em Moema e vê quem é essa outra pessoa, né? Que deve ser uma vítima. Vamos ouvir. Aí foi lá no outro apartamento lá, que ela não acreditou, que eu já contei a história. Sim. O
O Renan chegou aqui, ele não confessou nada, não quis falar com a gente, né? Tem o direito de ficar em silêncio e foi respeitado esse direito dele, né? Logo em seguida chegaram advogados, muito profissionais, por sinal, e falou, doutor, o Renan está sendo processado, ele optou por ficar em silêncio, tá? Eu falei, tudo bem, direito dele. Advogados dele, que ele chamou? Advogados do Renan, né? Que souberam da prisão dele, seja pela internet, né? Que tão logo cedo foi noticiado e saiu até tem um jornalzinho local lá em Pirituba, né? E vídeos no YouTube desse jornal. Foi noticiado logo cedo. Prisão de um carro tal, assim, e apareceu a cara dele lá nessa reportagem de Pirituba. Então, eles tomaram conhecimento rapidamente os advogados. Aí, rapidamente, os advogados chegaram aqui. O Renan estava aqui, fazia, acho que uns 40 minutos no máximo, os advogados chegaram. Foi rápido. Enfim, e o Renan estava com... Ele não apresentou esse documento, mas ele estava... Os policiais encontraram uma CNH falsa dele no Honda Civic, né? Estava procurado pela justiça, então ele estava com uma CNH falsa, né? Mais um crime. Mas ele não apresentou. Tá. Não, se eu tiver comigo e não mostrar para o policial, não é crime. Você está com RG bolso, você está com um RG no bolso, você está com RG falso no bolso. O policial te revista, achou? É uma coisa. Agora, dá seu documento, há uma abordagem. Aí você tira o RG falso e dá para o policial. Aí que é o crime. Aí é o crime, tá? São esses detalhes que às vezes a gente não sabe, que é interessante. Aí tem outros crimes que ele pode responder por estar com o documento no bolso também, né? Tem que ver se ele que falsificou o documento, que dia que falsificou, enfim. Aí cada caso é um caso, né? Eu tô falando que não é crime ficar aqui com o documento falso no bolso, não é isso que eu tô falando. Mas tem que apreciar dessa forma, tem que ser um pouquinho técnico, juridicamente falando. Enfim, Só o Renan estava com esse coisa. documento falso. Desculpa, esse documento falso era com esse nome falso dele, Augusto? Não, bem diferente. O Renan Augusto, ele habilitava telefones, diversos números de telefones. E um especificamente, Beto, me chamou a atenção. E estava no nome dessa pessoa que é o documento falso dele. E esse número de telefone estava dando realmente na região de Pirituba. Né? Isso me chamou a atenção. Quando eu vi que os policiais me falaram, eu falei, qual o nome? Por acaso é tal? Aí os caras, doutor, é isso mesmo. Eu falei, bingo. Né? Então ele falsificou para ter esse celular. Ele já estava com os dados dessa pessoa, né? Só mandou alguém falsificar, ou ele mesmo falsificou, enfim, tem que apurar. E ele estava usando os dados para habilitar telefones com os dados daquela CNH falsa. Coitada da pessoa dessa CNH falsa. Porque é uma pessoa que existe, né? Agora, essa pessoa do CNH falso tem relação com ele? Alguma coisa? Não, nada. Pelo que a gente apurou nas pesquisas, não tem nada. Inclusive, não é nem de São Paulo. Não é nem de São Paulo. Tá? E ele não falou com o senhor, ele não fez nenhuma oitiva, nada, não quis falar nada. Não. Que assim, tem aquela conversa informal, né, Alberto? A pessoa conversa com a gente, né? A pessoa tá lá, doutor, eu posso tomar uma água? Pode, tá com sede? Tô, doutor, né? A fuga, a adrenalina, aí tem uma conversa informal, né? Sim. Outra coisa é o depoimento e o interrogatório, né? Que aí é formal e tal. Mas assim, informalmente, né? Ele não negou os crimes, mas ele também não chegou falando, meta o golpe mesmo, ele não foi assim. Ele ficou bem tranquilo, na dele. Com a gente aqui ele não foi folgado, não foi desrespeitoso, não foi mal educado. A gente fazia a pergunta, ele respondia normalmente, mas assim, quando falava diretamente dos fatos, ele falava, doutor, eu prefiro não falar. Bem simples, e a gente respeita, tá? Então, quando os advogados dele também chegaram logo em seguida, falou, doutor, ele não vai falar nada. Então, tá bom, doutor, fica à vontade, ele tá bem aí, pode conversar com ele. Os advogados ficaram acompanhando tudo. Quando a gente chamava ele na sala para assinar um documento, né, porque tem um procedimento para fazer na captura, os advogados acompanharam e ele não respondeu nenhuma pergunta, nem para mim, nem para as equipes. Lá na captura, ele até falou que ia parar de cometer esses crimes porque ele já estava tranquilo. Ele falou isso daí, eu vou parar, estou tranquilo, não vou fazer mais. Estou tranquilo, ele que devolve o dinheiro para essas pessoas. Agora, alguma mulher quis falar com ele? Nenhuma. Porque no Maníaco do Parque teve uma que quis, uma das sobreviventes, poucas, mas quis, foi lá, falou com ele, saiu chorando e abraçou ele ainda. Porque esses são manipuladores, né? Eles têm uma manipulação. E nesse caso
Foi um pouco diferente, assim, em reação às vítimas. As vítimas tiveram logo um abalo emocional, tiveram uma repulsa quanto a isso, né? E não quiseram nenhum contato com ele. O Renan tinha algum antecedente criminal? Ele já tinha alguma coisa? Bastante coisa. Bastante coisa? Assim, ó, ele, salvo engano, ele só chegou, ele estava quase, ele respondeu na adolescência dele um ato infracional. Mas condenação mesmo, ele não tinha sofrido não, Beto. Ele tinha vários registros policiais, vários, tá? Desde 2000 e antes de 2011, 2010, você já tinha registro dele, tá? E todo ano você acha. Mas prisão mesmo, não tinha. Ele nunca foi para... Agora é a primeira vez que ele está indo para a cadeia. Ele já havia sido preso em outro processo, tá? Mas logo em seguida ele foi colocado em liberdade. Tá. Mas agora, de fato, pelo crime que ele cometeu contra mulheres, etc., foi o primeiro. Esse ele estava prisão preventiva ou temporária? Preventiva. Que é aquela que já fica. É aquela que fica por prazo indeterminado, enquanto perdurar e tiver os fundamentos, né, a necessidade da manutenção da prisão. E a cada 3 meses tem que solicitar uma nova, uma coisa assim, né? Tá. Ele trabalhava, doutor? Sim, ele era golpista. Sim, esse é o grande trabalho dele. Mas ele nunca trabalhou, ele nunca fez nada? Não sabemos? Não. Lá atrás, Roberto, ele trabalhou sim, ele vendia celulares, inclusive ele usa sempre alguma coisa envolvendo celular para as mulheres. Eu vou montar uma loja de celular, ou eu vou comprar um celular, um iPhone e tal, enfim. Ele sempre inventa, né? E onde ele trabalhava lá atrás, lá no interior, ele ia na casa das pessoas que pedia internet, linha fixa móvel, linha da TIM com 5 aparelhos. Aí ele falava, olha, é R$5.000 os 5 aparelhos. Ah, é? R$5.000. Aí ele pagava. Aí a vítima depois ficava sabendo que não eram R$5.000. Por exemplo, era só R$1.000 que tinha que pagar. Então ele fazia isso trabalhando, dando golpe nas pessoas. Ó, lá atrás. Tá? 2.000 bolinha. E por isso que ele falou tanto de loja de celular, isso aquilo, porque ele tem algum conhecimento. Né? Isso, ele já conhece um pouquinho. Ele sabe um pouco como opera uma loja, ele sabe modelos, e não sei o que lá. Então, porque até se ele falasse que ele ia abrir, sei lá, uma concessionária de carro, ele ia se ferrar mais, porque talvez não enganasse tanto. Bom, ele estava morando, só anotei aqui, mas para eu colocar aqui, para não esquecer que eram outras perguntas. Uma delas é se ele estava com alguém, o senhor já me respondeu que essa mulher de Moema que estava. Os celulares dele foram apreendidos? Vão ser verificados? 2 celulares foram apreendidos e serão encaminhados para a perícia. Que ali pode descobrir bastante coisa também, ou outras vítimas. Sim. É muita coisa, né? Com certeza. Bom, agora, os próximos passos é aguardar que a denúncia tenha pronúncia e daí vai para julgamento, mas demora um tempo, né? O julgamento dele já está marcado. Ah, tá? Para quando? Vai ser março de 2023, está marcado. Parece que vai antecipar. Mas já está marcado, pelo que eu sei, em março de 2023. E, doutor, ele pode pegar essa pena, eu sei que isso é mais eu vou entrevistar a promotora, mas é só para uma curiosidade minha agora. Essa pena de até 5 anos, ele pode pegar por cada caso e somar, ou é uma pena de 5 anos para todos? Olha, nesse caso específico, aqui em São Bernardo, que ele responde o processo, é uma vítima, é um caso de estelionato. Ele responde esse processo, que ele foi capturado. As outras vítimas que vieram aqui são 5 outros processos. Então, são 6. Eu instaurei. Vão ser 5 processos. Agora ele tem 6. Tá? E se surgirem mais vítimas, mais processos ainda. E eu vou relatar para cada foro competente, né? Região de São Paulo, se tiver lá em Cajamar. Pode ser julgado em cada lugar, é isso? Porque é o foro competente. Onde ele obteve a vantagem indevida, né? O crime de estelionato se consuma onde houve, nesse caso, a obtenção da vantagem indevida. Entendi. Onde que geralmente a pessoa sacou o dinheiro e deu para ele em espécie. Geralmente é perto do domicílio da vítima. Esse julgamento que está marcado para março de 2023 é de um processo só? É só o desse daqui de São Bernardo, que foi a vítima, que procurou o segundo DP de São Bernardo, prejuízo. E foi a vítima que foi mais insistente. Decretou. Essa é a vítima fundamental. Ela é a vítima insistente de ter feito, de ter ido atrás, de não ter tido vergonha, de ter mostrado que ela é vítima sim, e esse homem tem que ser preso. Teve outras, Beto, com o mesmo modus operandi. Mas assim, perceba que é uma dificuldade da ação estatal, até enxergar
o modus operandi do Renan. Por quê? Vai chegar uma mulher numa delegacia de polícia e vai falar, olha, eu namorei 5 meses com o Augusto. Aí ele pediu dinheiro emprestado, eu paguei. E agora ele sumiu. Aí o pessoal vai entender, alguns, né, como uma briga de casal. Foi um ilícito civil, um inadimplemento contratual, né? Procurar o ressarcimento na justiça civil. A justiça criminal não vai resolver esse problema, né? Tem processos, por exemplo, do Renan, que foi justamente o entendimento da justiça, do Estado, né? Eu vou falar. A polícia apurou que era um estelionato sentimental, relatou e mandou para o fórum, né? Chegou lá, o promotor não entendeu que era um caso de estelionato. Aí o juiz entendeu que era caso de estelionato. Aí a gente, né, o Estado remete para outro órgão resolver esse conflito. Aí esse outro órgão falou, não, é caso de estelionato. Aí voltou para a primeira instância para prosseguir. Nessa brincadeira já passou 1 ano, né? Enfim, e está rolando ainda agora, até agora. Está rolando até agora, né? Mas, assim, numa das decisões lá, uma autoridade lá falou que era briga de casal, né? Tinha que resolver na área civil, porque não entendeu o modus operandi do Renan. Porque nesse caso aqui de São Bernardo, é importante fazer isso, tem que pegar e demonstrar que não se tratou de um mero namoro, um empréstimo, né, contrato de multa, etc., com inadimplemento, ou seja, não pagamento daquele empréstimo. Não foi isso que aconteceu. Foi uma trama criminosa, foi um teatro do Renan, fazendo a pessoa enamorar-se com ele, se apaixonar, né? Ele se passa por pessoas fictícias, ele fala que é engenheiro, ele não tem ensino médio, né? Não trabalha com Bitcoin, não trabalha com nada disso, não tem bens, enfim. E engana a mulher com nome falso, com essa história, essa narrativa fantasiosa dele, só para obtenção indevida de vantagem econômica. Então, você tem que juntar os outros BOs dele, você tem que pôr a narrativa minuciosa, para quando o promotor, o delegado, todo mundo que for ler a historinha, falar, opa, aqui não é uma briga de casal, não é só uma falta de pagamento que pode ser resolvido na justiça civil. Não, aqui é o crime de estelionato. Entendeu? Então, essa foi a dificuldade e, como eu falei, aqui em São Bernardo foi muito bom, porque o delegado do 2º DP de São Bernardo está de parabéns, a promotora que atuou no caso, a doutora Érica, está de parabéns, né? E o juiz do caso está de parabéns, porque todos merecem elogios mesmo, eles entenderam de cara, olha, aqui é um estelionato. Não se trata de inadimplemento contratual que vai ser resolvido na área civil por ser briga de casal ou contração de empréstimo, etc. É um crime de estelionato pura e simplesmente. E é um crime, e um crime você não cobre só com dinheiro, né? Então, você precisa ter esse trabalho tão exemplar da polícia e da promotora. Por isso que eu falo tanto da doutora Érica, eu vou entrevistá-la em breve, a importância de ela ter também encabeçado isso dentro do Ministério Público como um crime, de fato, e não como um problema civil, né, de quebra de contrato. Sim, com certeza. Doutor, mais alguma coisa desse caso que eu não tenha perguntado? Porque isso me deixou muito curioso, às vezes eu fui te atropelando. Não. Falamos tudo. Como eu fui mais responsável apenas pela localização dele, né? Eu sei mais da captura quando a gente fez contato com as vítimas, etc. E o estudo prévio das vítimas, lógico, né? Mas, infelizmente, não pode expor as vítimas, não pode falar de tantos detalhes, enfim. Mas é um caso bem interessante e fica alerta, né, para as mulheres. Tem que ter cuidado. E, principalmente, pode ir em qualquer delegacia de polícia, vai numa delegacia da mulher especializada, conversa com a delegada de polícia do caso e fala, relata para esse rapaz ele responder o maior número de processos, se ele cometeu, lógico, né? Ele vai ser resolvido isso na justiça, lógico, né? Se ele for condenado. Mas a gente tem que impedir de novas pessoas surgirem fazendo, tem que desestimular a prática desses crimes, que é totalmente imoral, Beto. Ele foi pego pela arrogância. O senhor não foi só a captura. Para capturar ele, teve uma grande inteligência. Parece que só a captura foi lá depois da algema, não foi isso? A arrogância dele no perfil, quando mostra a academia, porque ele quer mostrar poder, inclusive com a academia, o ajuda a entregar. Eu diria uma coisa que o senhor disse aí, que as mulheres têm que tomar cuidado. Eu digo que todos nós temos, porque o estelionato bate em todo mundo e as pessoas, às vezes, têm que ver a porta que deixou aberta. Eu sempre falo para pessoas, quando me perguntam, mas eu falo, olha, cuidado, vê, checa. Gente, às vezes a gente tem que checar, a gente não checa
informação de quem vai se contratar alguma coisa, amigo novo, namorado novo, tem um passado, tem que olhar, tem que saber o que a pessoa fez. Falou de dinheiro, já fala, opa, né? Não dá. Então, eu digo, geralmente são pessoas muito ricas que pedem dinheiro. Gente, pessoa muito rica não vai pedir dinheiro emprestado, né? Vamos combinar? Não vai. Por quê? Porque ele é rico. Se é rico, então não é rico. Então não dá. E as pessoas se vendem muito, né? As pessoas se vendem muito na roupa, na marca, e às vezes está ali só querendo te passar a perna. Doutor Ronald, é sempre um prazer conversar com o senhor. Para quem não reconhece o doutor Ronald, eu entrevistei para a família Gonçalves. O caso foi brilhantemente também muito bem investigado. Ele esteve à frente de tudo, como ele presidiu o inquérito, junto com... E daí teve os investigadores, a Tainã e o Rodrigo, que eu entrevistei para o caso Mariana Munhoz. Gosto muito da turma aí de São Bernardo, o doutor Cristiano também, que fez Mariana Munhoz. É muito legal ter uma polícia tão competente. Muito obrigado. E tendo novos casos, vamos fazer os novos casos, ou os velhos também, que o senhor já fez boas investigações. Fica o convite para a gente falar de tudo. Pode deixar, Beto. É um prazer imenso sempre falar contigo. Acompanha seu canal Mistério Novos. Excelente. Obrigado. E parabéns, é uma honra. Precisando, conte sempre com a Polícia Civil, principalmente aqui por meio da DEIC de São Bernardo do Campo. E até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, doutor. Muito obrigado, que agora eu falei para o senhor que ia ser só 40 minutos, acho que a gente estourou o tempo. Mas foi muito bom, foi muito bom. Obrigado. Um abraço. Foi, Beto. Abração. Abraço, tchau, tchau.